A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo eu desejo falar sobre o homem reinando sobre a terra. E vou tomar como base Salmo 115, versículos 15 e 16, que diz: Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus criou o céu adaptado aos seres espirituais. Deus é espírito e Deus, então, habita no alto e sublime trono espiritual. Também nos céus estão os anjos. Os anjos são seres espirituais. E a terra? Então, o céu foi criado, adaptado aos seres espirituais. E a terra, Deus criou o ser humano. E todas as coisas, os animais, as plantas, as aves dos céus. Por fim, Deus, com as suas próprias mãos, fez o ser humano, criou o ser humano, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, Deus criou o homem com espírito, alma e corpo. Então, Deus criou o ser humano adaptado a este mundo, com espírito, alma e corpo. E Deus também deu a capacidade do ser humano de se relacionar com ele. E Deus criou o homem e deu a terra para o ser humano dominar. E Deus nunca, sempre respeitou este limite de governo humano aqui na terra. Ao delegar o domínio do homem aqui na terra, nunca Deus fez algo de sobrenatural aqui na terra sem passar pelo ser humano. Então, a ideia de Deus inicial, o projeto de Deus inicial era que o homem estivesse governando aqui na terra em sintonia, em harmonia, em comunhão com Deus que estava lá no céu, que está lá nos céus. Mas nós percebemos que o homem pecou. E ao pecar, esta ligação entre o homem e Deus foi interrompida pelo pecado. E o que aconteceu? O homem, então, passou a ser dominado pelo mal. Pelo diabo, né, que o levou a pecar e a de se distanciar de Deus. Mas Deus fez uma promessa, que da semente da mulher ele estaria esmagando a cabeça da semente da serpente. Então Deus fez o quê? Deus fez uma promessa a respeito de Jesus. A respeito de Jesus que viria a este mundo para estar tomando novamente esse domínio, esse domínio que agora ficara nas mãos do inimigo da nossa alma. Na tentação de Jesus, o inimigo mostrou todos os reinos deste mundo e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus não disse que este mundo pertencia a ele, mas Jesus disse: está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então Jesus veio a este mundo e nasceu como um ser humano. Sendo Deus, nasceu como um ser humano e cresceu e viveu uma vida normal como um ser humano. E depois ele passou a
exercer o seu ministério aqui na terra como um ser humano cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tornou-se um ser humano limitado, e ainda mais ele humilhou-se a si mesmo, se tornando servo, sendo obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. Então, foi necessário que Jesus viesse a este mundo como homem, como carne. E em João capítulo 1, versículo 1 e 2, disse que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. E ainda no versículo 14 de João capítulo 1, diz: e o Verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e formosura. Então, nós vemos que Jesus, então, foi necessário Jesus se fazer carne, se fazer homem, se adaptar a este mundo para que ele pudesse destronar o diabo e os seus demônios que aqui estavam porque o homem deu legalidade a ele por causa do pecado. Mas Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele foi obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. E depois ele morreu, ressuscitou como homem também, e hoje tem todo o poder nos céus e na terra. Mas antes dele subir, ele preparou os 12 apóstolos e ensinou-lhes os princípios do reino de Deus dos céus. E os 12 apóstolos então aprenderam de Jesus esses princípios, e no dia de Pentecostes recebeu o batismo com o Espírito Santo. E eles então foram, porque eles creram em Jesus. E quando as pessoas creem em Jesus, eles estão em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, reconhece que você é um pecador, reconhece que você é um Deus para si mesmo e anda nos seus próprios caminhos, e que Deus é perfeito, santo, puro, e que você vê em Jesus aquele homem, Jesus Cristo, homem, que morreu na cruz em seu lugar para te reconciliar com Deus. Então você está neste mundo, recebe o perdão dos pecados, é reconciliado com Deus e retoma novamente o poder para governar esta terra. Deus em Cristo delega a você autoridade para estar governando esta terra. Então, nós passamos a crer em Jesus, Jesus o Cristo, Filho de Deus vivo. E em 1 João diz que aquele grupo religioso, aquele grupo que se diz cristão, e não crê que Jesus Cristo veio em carne, é o espírito do anticristo, isto é, contra Cristo. Mas aqueles que creem que Jesus Cristo veio a esse mundo, se fez carne como um de nós, e é o Senhor das suas vidas, então este tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. Então, que nós possamos então assumir o nosso domínio aqui na terra. Nascendo de novo, você entra no reino de Deus. Você estabelece o poder, você volta novamente a reinar através dos céus, por meio dos céus, ligado em harmonia com os céus através do Senhor Jesus. E nós passamos então a ter domínio, poder para vencer todos os inimigos, poder no nome de Jesus para expulsar os demônios, para colocá-los debaixo dos nossos pés,
E nada, nada, estando em Cristo, nos fará mal algum. Assuma então esta autoridade aqui na terra, estando em Cristo, uma autoridade delegada por Deus e que Deus respeita esta autoridade delegada. E Deus colocou você como autoridade onde você está. E você vai exercer essa autoridade através das armas espirituais, do nome de Jesus, da palavra do Senhor, e também através dos seus dons espirituais, que são ferramentas que Deus te dá como instrumento de Deus para suprir cada uma das necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Reine neste mundo com Cristo. Você já está em Cristo, estando em Cristo, você recebe poder, autoridade para reinar sobre todas as coisas neste mundo, desde que seja para a sua glória, dentro daquilo que o Senhor estabelece para a sua vida como um rei, como um dominador. Em nome do Senhor Jesus, que você possa então reinar com Cristo. Você, a sua família. Deus abençoe você, sua família e tudo aquilo que você administra para a glória de Deus. Deus deu os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens, deu a você, para você governar e reinar em sintonia com os céus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.